Bíblia aí. Atua. E vou ler um versículo antes e um versículo depois, porque sempre o contexto é maravilhoso. Vamos para o contexto? Ler antes e outro depois. Vamos lá. Um antes. O que é que diz um versículo antes? Vocês, de Jesus, nunca ouviram a voz de Jeová, Yahvé, Jeová, Yahu, como quer. Nem viram quem Ele é. Nem a sua palavra habita em vocês. Olha só, não tem coisa mais clara. Um versículo antes. Pois não creem naquele que Ele enviou. Eu sou maior que a Bíblia. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Um versículo depois. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Para quem? Para os Bíblias. Em outras palavras, se não tem o amor de Deus, é porque tinham uma Bíblia, mas não reconheciam o autor da Bíblia que estava diante deles. Quando a pessoa coloca isso daqui acima do Espírito, e agora que a gente vai chegar no Espírito, eu não vou falar de Espírito agora, porque nós vamos falar nos próximos erros pontuais. Vamos rapidinho. Segundo grande erro dos Bíblias, 2 Timóteo 3,16. Lá vem mais um texto. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para... Eles usam muito isso. E o que é que Paulo está falando? Não tinha Novo Testamento, cidadão. Toda a Escritura ali é o delta, tá, na... Velho Testamento. O que ele está falando é da lei, dos profetas e dos poetas. É o velho, toda a Escritura é o velho. Não tinha Novo Testamento. O Novo Testamento só foi feito 500 anos depois. Começou a ser compilado 300 anos depois. Inclusive foi registrado pelos discípulos e pelos discípulos de discípulos, que eram escribas, 30 anos depois. Então não tinha. Então o que é que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que toda a Escritura, Velho Testamento, é boa, inspirada por Deus para ensinar, redarguir e corrigir. Então, mas aí como é que fica? Mesmo assim, o Velho Testamento é bom. Eu posso usar ele, sim, em essência, em espírito. Vamos entender agora como é que Paulo usava o Velho Testamento. Aí você vai ver todas as cartas de Paulo. Todas, está aqui. Eu passei um ano analisando texto por texto, palavra por palavra, está tudo gravado. Você vai ver cada cartinha de Paulo. Sabe o que você vai ver? Você vai entender, professor Edmur, como é que Paulo usava essa escritura que ele falava. Como que ele usava para redarguir, corrigir, ensinar. Como? E sabe como é que ele fazia? Ele pegava textos, extraía textos, Isaías, Moisés, Crônicas, Malaquias, não importa. E apontava para Jesus, apontava para o amor, apontava para a essência da Bíblia. É isso que ele fazia. Então, quando ele disse que é inspirada para ensinar, redarguir e corrigir, é como ele fazia. Mas eles não fazem assim. Vamos mais. Terceiro grande erro dos Bíblias. A caridade não salva. Nós fizemos um encontro de frente ao Templo Salomão, inédito, vejam lá, assistam. 500 pessoas, 300 do Excel, mais 100 que passaram ali curiosas para dar um abraço, tirar foto e ir embora. Ali, naquele lugar, uma semana depois, os bispos principais fazem um culto fora do Templo Salomão, inédito. E o que é que eles vão pregar contra nós uma semana depois? A caridade não salva. Vamos ver se a caridade salva. Vamos começar por Lutero e Calvino, rapidamente. O que eu vou revelar aqui, de cada 100 pastores, 99 não sabe. De cada 100 padres, 95 não sabe. Não sabe. Olha o que eu vou ensinar. Se você não sabia, você que é evangélico, você está debaixo de 4 frases. Frases dos pais da igreja. Sola fide, só a fé salva, não tem que fazer caridade. 2, sola escritura, Bíblia. A Bíblia que salva. Com base, inclusive, em João 5.
com base inclusive em 2 Timóteo 3,16, que eu acabei de refutar. 3, graça irresistível. 4, peca forte. Forte ter, sed crede fortius, que é, se você acredita forte, então peca forte. Você acredita em Jesus acima de tudo, você já crê nele? Quando for pecar, peca para valer, não tem problema. Sabe quem fez isso? O fundador de todas as igrejas evangélicas. Ele é o pai do peca forte. Ei, você crente, peca forte, erra fortemente. Porque, olha isso aqui que eu vou mostrar agora. Fundadores, pais das igrejas evangélicas. Sabe o que é que eles criaram? A concepção equivocada de obras. Que eu vou refutar agora no quarto erro. Quarto erro dos Bíblias, a letra mata, 2 Coríntios 3. O conhecimento é satanizado, a filosofia é satanizada e a sabedoria é satanizada. Falou em evoluir, crescer, graus. Que história é essa de graus? Isso é coisa de maçonaria. Aqui mesmo na escola sábado, uma senhora olhou para mim e falou: tu é maçom? E aí sempre eu tenho que explicar. Ei, hoje aqui em Balneário Camboriú deve estar o quê? 16 graus. A temperatura é maçônica. O teu ar-condicionado aí está quantos graus? É maçom teu ar-condicionado. Já sei, quando você sobe uma escada, você sobe a maçonaria. Quando você estuda 2º grau, 1º grau, 3º grau, você se formou, você é maçom. Gente, vamos deixar da papinha? Já deu tempo de Chapeuzinho Vermelho? Vamos acreditar em história real? Sabe, são 500 anos de protestantismo acreditando nas bruxas, na Páscoa e no Natal. Chega. Presta atenção. A letra mata, não pode estudar. Congregação cristã, Deus e amor. Eu estou falando de 4 milhões da congregação cristã, 4 milhões da Deus e amor, mais 1 milhão de denominaçõezinhas bitoladas. Também. A letra mata. Ei, vai ler 2 Coríntios 3, o contexto todo. Sabe qual é a letra? É a Bíblia. A Bíblia mata. A lei. E o espírito da lei, da vida, vivifica. Sabe qual é o espírito? É o que a gente está ensinando. A essência, é o que está aqui nessa Bíblia Original Codex. Quando fala que o espírito da vida é o mesmo que dizer Bíblia Original Codex. Nossa, que agora você forçou, só para vender teu livro. Não, cidadão, aprenda. Quando eu fiz isso daqui, eu fiz com a intenção de mostrar o quê? Mostrar o espírito da Bíblia, que até hoje não entenderam a essência das palavras de Jesus, o que ele quis dizer. Sabe qual é a essência? É amor. Está ali. O que é que dá vida? É o amor. O que é que mata? É a lei. E o que é a lei? É a Bíblia. Você lê todas as cartas, você vai ver isso claramente. Agora vê. Paulo versus Tiago. Professor Edmur. Obras versus obras, Torá versus Caris. É impressionante. Mas Lutero queria tirar da Bíblia Apocalipse, porque ele não entendia o Apocalipse. Lutero queria tirar Tiago, porque ele achava que Tiago era antagônico, contrastava com Paulo. Só que Paulo não falou de obras de caridade. Paulo falou de obras da lei, obras da Bíblia, que é o mesmo que trabalhos, obediências, observações, preceitos, é que foi mal traduzido. Aí tu vê obra e fica confuso, porque você não tem entendimento, tua interpretação é péssima. Tu precisa de professor, tu precisa evoluir. Aí você vê obras e obras. E os evangelhos todos enganados, os pastores todos enganados, eles não entenderam que obras que Paulo trata em todas as cartas são obras da lei. Essas que ele condenava. Como é que Paulo vai condenar as obras caridade, no sentido de fé e obras, que nós vimos em Tiago 1 e Tiago 2, para ser antagônico? Como se Paulo é aquele que, mesmo ameaçado de morte, pegou coletas, 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 16,
olha só, coletas da Macedônia, dos coríntios que quase não deram nada, da Antioquia, e principalmente os tessalonicenses que doaram muito. Ele pegou esse dinheiro, viajou, pessoalmente ele foi até Jerusalém, porque teve uma grande fome em Jerusalém, para entregar essas coletas para os pobres. Olha a vida de Paulo. Caridade, caridade, caridade. Como é que Paulo vai ser contra a caridade se a vida dele é caridade? Leia 1 Coríntios 9, 2 Coríntios 8, perdão, 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 8 e 2 Coríntios 9 é o que? Coleta para pobres. E quem é que está ensinando isso? Paulo. E o que é que Tiago falou então? Tiago sim falou das obras de... E caridade é matéria. Aqui entram os espíritas contra os evangélicos e os fariseus contra os samaritanos. O que é caridade? Caridade é a materialização do amor imaterial. De modo que, se eu não pratico caridade, eu não tenho a graça. Porque muito se fala, saímos da lei e agora estamos na graça. Se você não faz caridade, você não está na graça. Porque a palavra caridade vem de caris, que é a graça. Quem não faz caridade nunca entendeu a graça. E está debaixo do quê? Debaixo da lei, do sacerdócio de Levi, que matou Jesus. Então a Igreja Universal está debaixo do quê? Eles que disseram para nós lá no culto deles, que a caridade não salva. Está debaixo da lei de Moisés, eles estão mortos, porque a letra mata. E todas as denominações que estão debaixo da lei, todas elas estão mortas. Todas elas foram destruídas em 70 depois de Cristo. Não tem pedra sobre pedra, eles vivem o engano, a mentira. Por isso que está escrito, Senhor em teu nome. Senhor, Senhor, Senhor o quê? Quem são vocês? Não há conhecimento sobre essas pessoas, reconhecimento. E por que Deus não reconhece? Porque eles nunca entenderam o Espírito que dá vida. E qual é o Espírito? A própria graça. Quando existia a lei lá atrás, sempre existiu a graça. Porque é o Espírito. Você não falou que na escola de Campinas o principal de uma escola é o Espírito, a frequência, que nós usamos muito aqui na linguagem da quântica, frequência. Espírito. A coisa mais importante que existe em qualquer lugar do mundo não são as palavras, não é tua roupa, não é teu comportamento, é o Espírito, tua intenção. Qual é a intenção para você vir aqui? Qual é a intenção para você entrar num relacionamento? Qual é a intenção para você trabalhar naquela empresa? Qual é a intenção para se reunir no grupo? Tudo é intenção, tudo é intenção. Por isso que nós ensinamos que oração é intenção, oração é desejo, oração não é palavra. Nada, aliás, é palavra. Palavra não vale nada, o que vale é ação. Aí que Tiago, entendendo isso, escreveu Tiago 1,26. A religião que só fala e não faz nada é falsa. Mas a religião verdadeira é essa, caridade e caráter. Está lá, a religião verdadeira, Tiago 1,27. Aí no capítulo 2, Tiago diz assim, ai daqueles que dão paz, desejam shalom Adonai, para quem tem fome, para quem tem sede, para quem tem frio. Aí ele disse, me mostre a tua fé através do quê? Da prova, da materialização da fé. Então me mostre a materialização da fé. Você, Bispo Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, Renato Cardoso, futuro sucessor do Edir Macedo. Me mostre. Vamos lá, o pessoal da Universal envia esse vídeo para a cúpula da Universal. Envia lá. Você que está me assistindo da Universal, você pastor, envia para eles. Me mostra, edita essa partezinha do meu vídeo, posta lá, recado ao Edir Macedo. Escuta isso que eu estou dizendo. Me mostra a tua fé através do cáris, que é o espírito da Torá, sempre foi. Não é quando Jesus veio, Jesus só foi a materialização disso e o marco na história para dizer a partir de agora, realmente, Cristo é a finalidade. E por falar em finalidade, a gente vai para o próximo ponto. Quinto erro dos Bíblias, João 10:10. O diabo veio matar, roubar e destruir. Mentira! O capítulo 10 é uma continuação do capítulo 9 e é simultâneo à história de Lucas 15. Vou explicar. Isso aqui agora vai ser lindo. Pessoal, um cego, João 9 e João 10. Um cego foi curado.
Quem era cego? Ele, que era um membro da sinagoga. E quem enxergava? Os membros da sinagoga, que enxergavam muito bem com a sua biblinha debaixo do braço. Quem foi curado por Jesus quando soube que Jesus estava passando? Escondido, meio que com medo de perder o emprego. Porque naquela época, tu perdia emprego, tu perdia status, tu era abandonado. E no X acontece isso. Em nenhum outro lugar acontece o que acontece no X. Aqui você perde tudo. Você chega no X, você perde amigo, perde casamento, perde família, perde tudo. Perde trabalho. Por quê? Quem se aproximava de Jesus naqueles dias perdia tudo. Por isso que ninguém queria se aproximar. E quando se aproximava escondido. Mas o cego queria ver. Tua mãe queria te internar. E aí, o cego foi curado. Agora não é cego mais. Não é mais cego. E aí ele foi expulso da sinagoga. Foi feita uma reunião. Você seguiu esse herege, Jesus, esse feiticeiro, esse bruxo. Ele fez um truque contigo. Ele deve ter invocado os demônios para fazer voltar a tua visão, para abrir teus olhos, né? Ou para abrir pela primeira vez. Ele e os pais dele foram expulsos da sinagoga. Jesus fez questão, quando soube disso, quando soube entre aspas, porque ele é onisciente, de se encontrar com o ex-cego e os seus pais, abraçá-los. E é aí que Jesus conta 3 metáforas: a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. Sabe o que é que Jesus quis dizer? Quem é a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo? Aquele que foi expulso pelo sistema judaico-cristão, que teve coragem de enfrentar a sinagoga e encontrar Jesus, a verdade absoluta. Isso está aqui, ó, nessa Bíblia. Esse é o contexto. Mas você não entende na tua Bíblia porque está tudo adulterado em sinônimos. Está adulterado como os pastores, a forma com que eles ensinam por causa da teologia. E está adulterado porque está subdividido em capítulos. E aí você não consegue perceber onde está. Você não vai ler o capítulo 9 e o capítulo 10 junto de João. Você não vai entender Lucas 15 junto com João 9 e 10. Nunca vai entender isso. Aí quem é a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo? O desviado da igreja. Aquele que sai da sinagoga por rebeldia. É totalmente ao contrário do original. Porque o original é aquele que foi expulso pela sinagoga e Jesus vai encontrá-lo. Encontrar a dracma perdida, encontrar a ovelha perdida e encontrar o filho perdido. Se perdeu, mas foi achado e houve festa. É o contrário. Gente, isso é estarrecedor, mas 99% dos pastores não sabem disso. Os evangélicos não sabem disso. Aí, é ou não é motivo para você estar com febre, queimando, como eu, de serex, de sair ao mundo gritando isso? Porque a partir do momento que tu sabe de algo dessa magnitude, desse tamanho, e ninguém sabe, o que tu tem que fazer? Olha a realidade. Eles não sabem, 99% não sabem disso. Se eles soubessem, nós não tínhamos missão nenhuma para fazer. Mas eles não sabem e nós sabemos. O que nós temos que fazer? Então por isso que existe a filosofia X, por isso que existe a Bíblia original Codex, porque está tudo errado. Agora vê, quando é que chega aqui no diabo matar e roubar isso? Agora vai ficar pior, vai ficar mais grave ainda. Vou explicar. João 9, o cego é curado. Lucas 15, Jesus conta as 3 metáforas, dizendo: eu vou atrás da dracma, da ovelha e do filho. Que é esse cego? Eu fui até, porque Jesus foi atrás abraçar. Foi expulso? Me encontrou. Se for expulso, me encontrou. Se não for expulso, não encontra. O X é a saída. Vamos lá. Sabe o que aconteceu? Logo em seguida vem João 10, que não é João 10. É João. Não existe João 10, João 9. É João. Sabe o que é que vem? Eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Aí no versículo 4 ele cita a palavra ex, que é a palavra EKK, que deu origem à eclésia, que deu origem à igreja, que deu origem à escola, que deu origem à ex. Tirados para fora. Fora do quê? Da sinagoga. João 10,4. Aí você lê o 5, ele fala dos estranhos, dos ladrões, dos mercenários.
Até que ele chega no 10, João 10:10, e ele diz: eles vieram para matar, roubar e destruir quem? Os da sinagoga. Quem? A liderança judaica. E como? Por quê? Quem é que matou Jesus? Parece muito alguém com Bíblia na mão matar, mas quem é que matou Jesus? Roubar, eles roubavam. Leia Mateus 23. Eles roubavam e não roubavam o rico, roubavam a viúva e o órfão. Quem? Os judeus. Quem? Os bíblias. Quem? Os legalistas. Então, para quem que é o texto de roubar, matar e destruir? É o diabo? Não é, são quem? Os mercenários. Mas quem são os mercenários? No original, mercenário é rabino assalariado, professor assalariado, profissão de mestre. Os mestres do quê? Da Bíblia. Mestres do quê? Da lei. Então quem é que mata, rouba e destrói? Os mestres da Bíblia. Não tem diabo. Quem é o diabo na história? Foi o diabo que matou Jesus? Foi o diabo que matou Jesus? Ai. Sexto erro. João 10:4, saiu para fora. A salvação vem dos judeus, não é isso que você aprendeu? A finalidade ou o fim da lei é Cristo, não é isso que você aprendeu? Jesus veio para os judeus, não é isso que você aprendeu? Pois bem, isso só endossa tudo que eu estou falando e só confirma para todo o judaísmo que todas essas palavras são para eles. Conhecereis a verdade, um capítulo antes, João 8. Conhecereis a verdade vos libertará. Para quem? Para os judeus. Se eles estavam com sinagoga, com Torá, obedecendo a Bíblia, ainda não eram libertos, é porque eles não encontraram a verdade. Porque se eles fossem da verdade, Jesus não falava nada. Jesus veio para eles. A salvação vem dos judeus, não vem? Não é deles que vem a salvação? Não é para eles que Jesus veio? Aí Jesus não olha para eles e diz assim: conhecereis a verdade libertará. Mas eles precisavam ser libertos? Está muito claro. É isso. Aí apareceu agora há pouco um tal de Carlos aí, que está aí até agora me assistindo em Joinville, dizendo: eu estou aqui observando. Ô Carlos, o Carlos escreveu assim: por que vocês vão na frente dos templos? Não vão salvar almas. Nós fizemos uma manifestação uma vez no Templo de Salomão, professor Fábio, linda escola de Itapevi, eu vi hoje. Fez uma manifestação na frente dos templos, do Templo de Salomão. Vocês não estavam, né? Aquela primeira manifestação que foi feita no Templo de Salomão. Eu vi no vídeo o pessoal do Universal saindo e dizendo assim: vamos pregar para os presos, vamos pregar na favela. É sempre a mesma coisa. Pare de falar mal das igrejas, pare de lutar contra os irmãos, contra a igreja, vai salvar a alma. Mas meu Deus do céu, você não está entendendo que Jesus veio para os judeus, é para o Bíblia. Quem tem que ser salvo é o Bíblia. É que nem a história do índio lá. Por que tu está pregando em Balneário, vai pregar para o índio? Mas para que eu vou pregar para o índio? Não tem pessoa mais salva do que o índio. Vai desmaterializar o quê? Vai ser espiritual da onde? Ele já está nu. Sétimo erro dos Bíblias, João 9:10 e Lucas: cego curado, cego expulso, porque agora vê. Então afinal, quem era o cego? Quem são os cegos? Agora, isso aqui é tremendo. Todos escrevendo isso aqui, ó. Revelare. Olha isso aqui. Presta atenção. Escreve aí. Escreve assim, ó: ex cego, expulso, porque agora vê. Você sabe por quê? Olha a metáfora extraordinária. Sabe por que o cego foi expulso da igreja, da sinagoga, do judaísmo, do sistema religioso? Porque ele via. Tem muita gente me assistindo e ainda frequenta a denominação e diz: eu estou de olho no AC ou no X, estou aqui frequentando ainda, tenho dúvidas. Sabe quando é que você vai ser expulso da igreja que você está? Quando você enxergar. Enquanto você não enxergar, você vai ser aceito, porque você é um deles, cego igual ele, cego guiando. Mas quando você enxergar, você vai ser expulso. Olha a metáfora. Ele enxergou, ele foi expulso. Não se
pode enxergar numa sinagoga, não se pode enxergar numa denominação, não se pode enxergar no sistema judaico-cristão. Enxergou, eles expulsam. Entendeu isso? Então Jesus encontra o cego, e aqui você vê absolutamente o contrário do que o sistema religioso ensina. Porque quem é a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho perdido? Quem? É aquele que enxerga, é aquele que vê, é aquele que teve coragem de sair. Que coisa mais linda!